Professor Ivo Lavor, que vai falar sobre a importância dos mil primeiros dias e a educação. Bem, é um conceito recente, vindo da neurociência, o que seria esses primeiros 1000 dias, né? Então, é uma contagem que os cientistas fazem desde a concepção até os 2 anos de idade, que dá, em média, aí 1000 dias. Esse período é um período crucial para a formação das bases neurológicas, cognitivas e socioemocionais que vão influenciar a vida da criança adulta. Então, nesse caso, os primeiros 1000 dias, ele se comporta como sendo uma base, né? Como sendo um alicerce. Durante esses 1000 dias, o cérebro humano passa por um crescimento acelerado sem precedentes. Só para vocês terem uma ideia, o cérebro da criança vai crescer durante esses 2 anos e esse mesmo crescimento ele só vai obter depois dos 15 anos. Então, é um crescimento acelerado e que acontece aí nesse intervalo a formação de bilhões de neurônios e a criação de trilhões de sinapses. E o que seria essas sinapses, né? Para a gente entender numa linguagem bem acessível e qual é a relação que nós, educadores, pais, mães, cuidadores, temos com isso. As sinapses são as conexões entre os neurônios. Então, essas sinapses, elas se estabelecem a uma velocidade impressionante, com centenas sendo formadas a cada segundo. A criança, quando ela está com 3 anos de idade, pode ter até 1 trilhão de sinapses formadas. E isso vai trazendo para ela desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, linguístico e socioemocional. Aí, para que a criança ela possa, de fato, né, receber esse resultado, né, nesses 1000 dias, possa realmente ter um bom desenvolvimento, existe uma ligação direta com ambientes como imagens, sons, cheiros, toques. Daí aí é que entra o processo educacional, né? Se essa criança já estiver na escola, já estiver na creche, né? A formação dos professores precisa ser alinhada nesse sentido. E no caso das famílias que optam, né, por não levar a criança à escola, mais ainda redobra-se o cuidado com essa criança, já que talvez as pessoas que estão em casa, que vão cuidar dessa criança, não tenham conhecimento técnico para oferecer esses estímulos que são super simples, mas é preciso ser variado, né? Imagens, sons, toques e cheiros, como eu já mencionei. Então, a genética, ela já fornece esse plano básico para o desenvolvimento do cérebro, mas é a interação com o ambiente que vai moldar efetivamente essa estrutura. Então, quanto mais experiências sensoriais ricas e variadas, né, durante os primeiros anos de vida, são fundamentais para o fortalecimento dessas conexões neurais. Por outro lado, Priscila e José Neto, conexões que são frequentemente utilizadas podem ser eliminadas em processo conhecido como poda neural, ou seja, se a criança não receber o estímulo correto, o cérebro ele vai eliminando, então não vai acontecer essas sinapses. É por isso que os cientistas entendem essa frase, aliás, essa fase, desculpa, de 1000 dias como essencial para toda a vida. Quer dizer, nós vamos tomar decisões no futuro, nós vamos ser mais resilientes, nós vamos ter um cognitivo mais exagerado, melhor, né, se nós tivermos uma estimulação correta. Então, é interessante que nós, educadores e pais, saibamos que existem 4 categorias básicas do desenvolvimento infantil, que é o motor, que é a parte mais física, o cognitivo, que é a parte do conhecimento, o linguístico, que é a forma da criança se expressar até chegar na fala e no letramento, e a parte socioemocional, que é quando a criança, ela de fato vai ter uma interação positiva. Então, veja, para finalizar aqui a minha fala, compreender a importância dos primeiros 1000 dias e os fatores que influenciam o desenvolvimento infantil tem implicações diretas
para educadores, para pais, para neuropsicopedagogos, enfim. É interessante que a gente crie ambientes estimuladores, que os professores, no caso da criança que está na escola, possam organizar salas de aula que ofereçam uma variedade de estímulos, como visuais, auditivos e táteis, que a interação também com a criança ela seja sempre positiva. Porque utilizar uma linguagem positiva e de encorajamento, né, vai fazer com que a criança possa progredir e tenha condições no futuro, inclusive, de ter mais sucesso. E aí, Priscila, é interessante o investimento em política pública, em capacitação e também em informação, porque eu acho, assim, essa descoberta foi muito importante para a humanidade. Porém, muitas vezes as famílias não colocam a criança até 2 anos na escola. E aí dão para essa criança um celular. Então, é por isso que alguns especialistas não recomendam de forma nenhuma que uma criança até 2 anos tenha um contato com esse tipo de tecnologia passiva como é o celular. Porque a criança precisa estar sendo estimulada nas mãos, precisa estar sendo abraçada, cheirada, o contato visual também, sonoro, enfim, estimulando para que ela possa ter essas conexões positivas e o desenvolvimento no futuro. Concluindo, né, os primeiros 1.000 dias de vida, eles são fundamentais para o desenvolvimento integral. Considere que é como se ali estivesse sendo construído um alicerce. E é impossível que a gente conserte um alicerce de um prédio já feito. É por isso que alguns danos, né, na vida adulta são irreparáveis, por conta desse momento que aconteceu ali coisas negativas para com a criança. Então, durante esse período, experiências positivas, linguagem positivas e estímulos adequados estabelecem as bases para habilidades tanto físicas, cognitivas, linguísticas e socioemocionais que vão perdurar por toda a vida. Então, que os educadores tenham essa preocupação, que os pais possam ter essa preocupação, e é uma coisa bastante simples. O que nós não podemos é deixar uma criança à deriva. Pensar que trocar a fralda, né, até o momento de trocar a fralda tem que ser um momento de interação com a criança, dizer que partes do corpo você está tocando ali, fazer carinho com a criança, interagir olho no olho. Todos os momentos precisam ser significativos nesses primeiros 1.000 dias de vida. Com toda certeza, professor Ivo Lavô. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Olho Vivo. E semana que vem a gente volta com mais informação no Diário Educação. Deixe suas redes sociais para o pessoal de casa seguir. É @ivolavô.oficial, quem puder me seguir, a gente tem sempre conteúdo por lá. Ivo Lavô também no YouTube, nós temos vários vídeos lá sobre esse tema e outros temas relacionados à educação.